Olá, tudo bem, gente? Estão preparados para conversarmos sobre o eclipse? Nem eu, mas vamos lá, vamos conversar sobre isso, né? Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Meu nome é Lívia Meili Leodara. Eu sou astróloga, taróloga, terapeuta holística e extremamente interessada no desenvolvimento humano, né? Porque eu acredito que é olhando para o nosso desenvolvimento que a gente consegue desenvolver outras coisas, né? Consegue desenvolver conexões com a nossa terra novamente, né? Sou bruxa, né? Pagã e tenho uma espiritualidade bastante ligada na terra. Então, se você está caindo de paraquedas aqui, esta sou eu, certo? Então, vamos conversar sobre o eclipse. Bom, gente, o eclipse, e até vou pegar aqui a minha colinha do mapa do dia para conversar aqui com vocês. Então, se eu não olhar diretamente, é porque eu estou olhando a colinha do mapa, tá? Bom, nó do sul e nó do norte são pontos de todos os mapas, tanto pessoais quanto mundiais, né? No nosso caso, que a gente está falando de mapa que influencia a Terra, são os eixos que indicam onde os eclipses vão acontecer. O eclipse que vai acontecer agora é eclipse solar. Então, quem vai ser eclipsado dessa vez não é a Lua, é o Sol. Então, a Lua vai passar por frente da iluminação que o Sol está fazendo na Terra, né? E os nossos antigos já diziam que os eclipses falam muito sobre alguns presságios, alguns avisos, né? De coisas que podem vir à tona, coisas que podem acontecer, transformações intensas que podem ocorrer no nosso redor. E o eixo que a gente tem nesse eclipse em específico é no signo de Áries, com o nó do sul lá em Libra. Vou comentar um pouquinho sobre isso já já. Mas uma coisa que é muito interessante é que a gente vai ter muitos aspectos, asteroides, planetas ali, né, luminares, em Áries, a gente vai ter Sol em Áries e Lua Negra, né? Que eu chamo de Lua Negra, que é a primeira lua, é a semente de revolução e de transformação que a gente coloca, né? A semente de nutrição, aquilo que vai vir a ser. Então, aqui a gente tem a Lua em Áries, né? Fazendo esse eclipse. A gente vai ter também Mercúrio retrógrado em Áries, Quirón em Áries. E assim, muito importante que a gente preste atenção nesses temas, né? Principalmente nos temas de Áries, que são justamente relacionados ao ímpeto, à busca por aquilo que se tem como meta, a guerra estratégica ou não, a guerra impulsiva, né? Os temas arianos estão muito relacionados também aos temas do polo masculino da energia, né? Então a gente pode ter uma acentuação aí, né? Unindo tanto Sol quanto Lua, a gente pode ter uma acentuação aí nos poderes masculinos da energia, então pode-se ter alguns ímpetos ruins de machismo, principalmente por conta de Mercúrio retrógrado, né? Quando a gente precisa rever muitas coisas, muitas vezes a gente perde a mão na hora de reproduzir as coisas que tá as coisas que estão, né, na nossa mente. A gente vai ter aí Quirón em Áries, que é o curador ferido, o centauro, que mostra muito às pessoas qual é o caminho da cura, mas tem uma dificuldade enorme em se curar nesse processo, né? Então, a cura está muito nesse sentido da gente prestar atenção nos valores patriarcais que ainda existem e buscar realmente tirar isso da nossa vida. É difícil, é uma necessidade realmente, como traz Mercúrio retrógrado, de olhar de novo, mas o eclipse, para mim, também tem um quê de revolução, um quê de mudança, né? Um quê de transformação. E eu acho isso muito auspicioso para a gente que está aqui no hemisfério norte, porque embora a gente não vá conseguir ver esse eclipse por completo, ele vai conseguir ser visto pelo hemisfério norte, né? No hemisfério sul a gente não vai conseguir ver tanto, né? E isso me diz muita coisa, né? Principalmente no quesito das guerras, nas questões que a gente está tendo ultimamente, né? O eixo Áries e Libra é o eixo guerra-diplomacia, harmonia e enfrentamento, equilíbrio, beleza e dissociação do outro, né? Iniciativa própria. Então, quando a gente tem esse eclipse, principalmente atuando no hemisfério norte, isso me diz o quê?
Isso me comunica muito que é momento do hemisfério norte, que é justamente onde estão acontecendo essas guerras todas, né? Prestar atenção nesses movimentos de guerra e buscar desenvolver o olhar holístico, o olhar transformador, que o Nó do Sul vai estar lembrando a gente. Porque o Nó do Sul é aquele aspecto que, enquanto humanidade, a gente sabe que precisa desenvolver. Né? A gente precisa desenvolver diplomacia, harmonia, beleza, novos tratados, né? Novas formas de justiça. Precisa fazer isso, e principalmente da troca com o outro. Né? Da troca com o outro a gente consegue transformar muita coisa. E é uma lição muito importante deste eclipse, porque a gente vai ter um stellium, né? Muita energia em Áries. Então, muita energia num lugar só causa estresse e muitas vezes dispersão de energia de formas difíceis, atravessadas, brigas, desencontros, né? E quando a gente fala sobre Nó do Sul, em Libra, é justamente lembrar dessa lição. Cara, eu não posso ir com um ímpeto total na pessoa, porque eu tenho que ter reconhecimento dessa pessoa, né? Desse planeta, dessa comunidade com a qual eu estou lutando, contra a qual eu estou lutando. Por que eu estou nessa guerra, né? Isso é muito significativo que esteja incidindo principalmente sobre alguns países europeus, em especial Noruega, Islândia, salvo engano, Portugal, algumas partes de Portugal e Espanha, né? E ultimamente eu tenho visto muitas discussões sobre o descolonizar tudo, né? Então, na não monogamia a gente pensa em descolonizar afetos, mas enquanto sociedade, enquanto comunidade, a gente precisa descolonizar as formas de relação, principalmente quem é aqui do Brasil. A gente precisa pensar muito profundamente em como os nossos afetos são construídos, por que eles são construídos dessa maneira, e o quanto que o colonialismo e o pensamento colonial tá ali no nosso inconsciente coletivo brasileiro. Então, este eclipse, para nós que somos aqui do Brasil, e esse exercício interpretativo que eu estou fazendo aqui agora, esse exercício criativo de interpretação deste céu do momento é nesse sentido, falando especialmente para nós brasileiros, mas também para trazer a consciência dessa forma de pensar uma astrologia que traga para o Brasil, né, as interpretações e tudo mais. Um dia eu quero estudar astrologia indígena, ainda não consigo, mas um dia eu vou. Porém, enquanto isso, eu vou tentando trazer a nossa consciência aqui, né? Essa visão europeia da gente entender as coisas. Esse eclipse, para mim, é muito uma coisa assim de... Cara, a gente precisa parar de interpretar as nossas questões segundo os europeus, segundo aquilo que está ali. E os europeus precisam entender que eles não são a potência do mundo, que toda a história europeia é muito marcada pelo colonialismo, de serem aqueles imperialistas que foram, que tomaram posses, que se apossaram de coisas que não são deles, e devolver à humanidade tudo isso, né? Devolver a quem é o povo seu direito, né? Então, para mim, esse eclipse veio muito forte nisso, sabe? E é uma decisão de estratégia, de guerra, de combate, porque aí a gente trava várias questões, né? A gente vai para um outro campo da justiça, enfim, internacional, se é pirataria ou não. Então a gente teria que pensar sobre isso. Mas a gente tem ali, juntinho do Nó do Sul, Roda da Fortuna, em Libra também, né? Então, enquanto a gente tem os nodos lunares retrógrados, ou seja, é preciso revisar, reavaliar, pensar de novo tudo isso que foi feito do século XV em específico até hoje em dia, né, com os outros países do mundo que não os europeus. A gente precisa ver que isso também é a nossa forma de sorte, que por mais que seja difícil fazer uma diplomacia, se equilibrar, tentar entender o processo de harmonia que a gente tem que fazer, porque a gente vive num coletivo, e lembrando ali, né, que a gente ainda vai ter Lilith em Virgem, né? É inegociável a gente olhar para a nossa Terra
e para as terras de todos os povos originários, né, de todos os povos nativos, e não buscar deliberação, diplomacia, justiça, ajuste. E a roda da fortuna ali em Libra está indicando muito isso, indicando que é preciso que a gente faça esse movimento de equilíbrio, que a gente faça esse movimento de transformação pelo que é justo para todos nós, pelo que é justo para as pessoas. Então, se eu pudesse dar uma mensagem, né, sobre esse eclipse, em que sentido e sentimento a gente deveria olhar para o céu, que tem repercussões aqui na Terra, né? Tanto alguns dias ou semanas antes, quanto alguns dias e semanas depois, porque o eclipse, ele tem a atuação por 6 meses após, pelo menos, né? É que a gente busque olhar mais para a Terra, né? Realmente, nesse sentido de Lilith em Virgem, né? Que isso é inegociável. É importante que a gente veja os valores, o que é orgânico para cada povo, para cada lugar, e que realmente a gente busque um equilíbrio e diplomacia entre os povos, né? Principalmente olhando para os povos nativos como pessoas, grupos e comunidades que podem nos mostrar como a vida vai ter que se desenvolver daqui em adiante, porque lembrem-se que Plutão em Aquário está ali no nosso inconsciente coletivo também. Então a revolução, a cura, a transformação profunda tem que vir de um coletivo, tem que vir de uma visão holística do mundo, em fraternidade, liberdade e possibilidade de se expressar de forma única, porém em comunidade. Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês sobre esse eclipse que vai acontecer no dia 8/4. Quem tiver um tambor aí, bata esse tambor, pelo amor dos deuses, para que a gente possa transformar a nossa comunidade humana em uma comunidade mais amiga, mais fraterna, mais ligada a realmente acordos e não desacordos e desencontros. Até a próxima!